Olá, queridos amigos, eu sou a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Qual exercício fazer para a dor de pescoço? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da semana passada, cujo título era Por que o meu pescoço dói tanto? Onde nós discutimos as principais causas do surgimento das dores cervicais, que são as dores de pescoço, principalmente as causas atuais. E discutimos ali como você pode prevenir essas dores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das formas do tratamento fisioterapêutico, que é com exercício terapêutico. O exercício terapêutico não é um exercício qualquer, ele é um exercício elaborado e monitorado para o indivíduo que tem dor, dificuldade de movimento ou tem uma lesão instaurada naquela região. Portanto, ele é um exercício bastante cuidadoso e deve sempre ser monitorado. Tradicionalmente se indica alongamentos. Se diz que o alongamento é uma modalidade de exercício bastante segura. E aí ele é indicado para qualquer dor e para qualquer fase de lesão. O que é uma fase de lesão? Aguda, quando ela é recente, subaguda, quando ela já tem alguns dias ou semanas, e crônica, quando ela já está instaurada há várias semanas, se não meses. Então, indica-se o alongamento para se fazer para todo tipo de dor em qualquer fase da lesão. Mas será que ele é realmente uma modalidade sempre segura? Hoje nós vamos ver que não, porque o indivíduo pode fazer o alongamento e enquanto ele está fazendo o movimento, ele não sentir dor, mas ele pode apresentar uma dor tardia, uma dor que ocorre no dia seguinte e ele esquece que foi por causa do movimento que ele fez. Então, ao invés de acelerar a sua recuperação, ele está retardando a mesma. Nós sabemos tradicionalmente que os exercícios, qualquer modalidade de exercício, tanto os de fortalecimento quanto os de alongamento, eles podem tanto acelerar o processo de recuperação como retardar o processo de recuperação, a depender de como ele é feito, de quantas repetições, de qual tipo de carga, de quanto de amplitude que está sendo exigida daquela articulação e, portanto, os exercícios terapêuticos eles devem sempre ser monitorados e acompanhados por um profissional fisioterapeuta. Hoje aqui eu vou dar algumas dicas, mas vou advertir também dos cuidados que você deve ter se for fazer esses exercícios sozinho. Na verdade, você deveria primeiro procurar o seu profissional fisioterapeuta para ter mais segurança de tudo que será feito. Vamos então ver quais são esses movimentos. Então, nós temos aqui um alongamento da região lateral da cervical. O alongamento ele é caracterizado pelo distanciamento da origem proximal com a origem distal de um músculo. Vamos imaginar que seja o trapézio. Ele tem a sua origem proximal aqui na nuca, a sua origem distal aqui na região escapular próxima do ombro, e quando você lateraliza a cabeça para o lado oposto, promovendo um afastamento dessas duas origens, tanto a proximal quanto a distal, você tem então o alongamento do músculo. E aí você alongaria não apenas o trapézio, mas todos os músculos que fazem a flexão lateral. Seriam os escalenos, esplênios da cabeça e do pescoço,
o esternocleidomastoideu e até o músculo longo do pescoço pode ser alongado, que é um músculo bastante profundo, a depender da inclinação que você faz aqui. Então, esse seria o alongamento. Normalmente ele é prescrito tanto o alongamento lateral como o anterior, quando você leva a cabeça para cima, quanto com a região posterior cervical, quando você leva a cabeça para baixo, ou quando você roda a cabeça para o lado, você também promove o alongamento de vários músculos da região do pescoço e um movimento bastante indicado. Mas se o indivíduo apresentar uma patologia cervical, que pode inclusive ser no estágio bem inicial, que é a desidratação do disco intervertebral. Olha, vejam aqui nesse desenho de cima, o disco está hidratado, ele está separando uma vértebra da outra. Aqui no de baixo, o disco está desidratado e começou a surgir um processo inflamatório aqui pelo atrito dessas duas regiões vertebrais. Isso pode provocar uma propulsão, uma protrusão do núcleo do disco. Ele pode ser protruído para um dos lados ou até mesmo para o centro do canal, e ele passa a comprimir, a provocar, a irritar a raiz nervosa. Nós já vimos isso no outro vídeo, não é? Então imagine essa situação aqui acontecendo lá dentro do pescoço da pessoa e a pessoa fazendo esse alongamento. O que vocês acham que ia acontecer? Esse alongamento, ele poderia estirar ainda mais esse nervo ou provocar ainda mais a protrusão deste núcleo pulposo que está saindo para fora do anel fibroso aqui do disco. Então, o alongamento, ele pode ser inadequado a depender da fase da lesão. Agora, quando este indivíduo estiver com esse processo inflamatório resolvido, os músculos laterais tiverem sido fortalecidos pelo exercício terapêutico, aí sim o movimento do alongamento pode ser bastante interessante. Então, tudo depende da fase da lesão e da condição da lesão. Do quão irritável está aquela estrutura patologicamente falando, né? Agora, um outro movimento que se pede são os exercícios de fortalecimento. O que seria o fortalecimento? É o contrário do alongamento. O alongamento não separa a origem da inserção. O fortalecimento, ele aproxima a origem proximal da inserção ou da origem distal do músculo. Então, vamos imaginar aqui o mesmo trapézio, na nuca, tendo uma das origens na nuca, outra no ombro. O indivíduo levanta o pescoço nessa posição aqui lateral e ele passaria o quê? A fortalecer esse músculo, porque ele está aproximando a origem da inserção. Então, esse movimento de fortalecimento, tanto lateral quanto fortalecimento anterior, olha, note que aqui ele está deitado de barriga para cima, subindo a cabeça, quanto o fortalecimento posterior, porque aqui ele está de 4 apoios elevando a cabeça. Será que tudo isso aqui é indicado nessa situação aqui? Onde o fortalecimento lateral também pode comprimir ainda mais
a protrusão do disco com a raiz nervosa, diminuindo ainda mais esse espaço e provocando ainda mais dor e inflamação nessa região. Então, o que seria um exercício aparentemente inofensivo, ele pode ser devastador para a condição de lesão patológica em que o indivíduo se encontra, percebe? E aí uma outra coisa que se pede, que se diz, olha, é bastante seguro fazer exercícios isométricos. O que é um exercício isométrico? É um exercício de força. Olha, o indivíduo está tentando aproximar a cabeça do ombro e a mão não deixa. Então ele faz uma força contra a mão faz uma força contra a cabeça e ele teria uma contração isométrica, uma ativação das fibras musculares sem que ocorra movimentação articular, né? E aí a contração isométrica, ela é tida como uma contração bastante segura nas fases iniciais da lesão. De fato, ela é. Mas pensem comigo uma coisa. O indivíduo está com dor. Quando ele sente dor cervical, normalmente ele sente dor nos ombros também. E ele não consegue elevar os braços sem sentir dor. Como que esse indivíduo, sentindo dor, tanto no pescoço quanto no braço, ele mesmo vai oferecer uma resistência com o próprio braço que está doendo para o movimento da cabeça? Então ele mal consegue levantar o braço, quanto mais exercer a força contrária que seria necessária nesses movimentos aqui. Então, esses exercícios isométricos, eles podem ser interessantes para uma prevenção ou para uma fase mais equilibrada da lesão, mas não numa fase aguda. Percebe? Você não conseguiria fazer o movimento que é prescrito. Já um movimento bastante seguro, que normalmente não causa nenhum problema, é o movimento de contrai e relaxa do músculo trapézio e do músculo levantador da escápula. Você inala subindo os dois ombros vigorosamente, solta o ar, soltando os dois ombros relaxadamente. Isso pode trazer algum relaxamento e alguma melhora na sua dor. E aqui nós pedimos então a isometria, mas pedimos a isometria deitada. Então a pessoa não faz força com o braço e talvez dessa forma ela consiga fazer o exercício terapeuticamente sem prejudicar nada. Mas mesmo assim, é super importante se atentar para detalhes aparentemente sem importância, mas que fazem toda a diferença na hora do exercício dar certo. Ela deitou, ela não pode levantar o pescoço, senão ela faz o quê? Acentua a curvatura cervical. Não pode encolher demais, abaixar demais esse queixo, senão ela retifica essa curvatura. Nós vimos já no outro vídeo que essa curvatura tem que ser fisiológica, uma leve curvatura lordótica aqui na cervical. E ela então, com o queixo neutro, apertaria a cabeça para baixo. Desta forma, estaria fazendo uma isometria no sentido de levar algum fortalecimento para a região posterior e por não ter movimento articular, poderia ser um movimento seguro. Mas se esse movimento te causar dor, você realmente não deve fazê-lo e deve procurar a orientação do fisioterapeuta. Aqui nós vemos que esse exercício que eu mostrei aqui, se ele for feito com o ombro levantado, note, olha, esse ombro está levantado, quando na verdade ele deveria estar para baixo, para alongar os músculos que serão trabalhados aqui, tanto na lateral quanto na região posterior e anterior.
Então, se você fazer a isometria da cabeça com esse pescoço, com esse ombro levantado, você não estará fazendo corretamente. Percebe quantos detalhes são necessários para que você faça um exercício bem feito? Então aqui ela baixou os ombros e fez a isometria e fez a força da cabeça para baixo, e isso fica adequado sim, né? Se o indivíduo tiver muita consciência postural, ou se ele já tiver sido treinado, ele também pode fazer contra a parede. Aí ele aperta a cabeça contra a parede, abaixa um pouquinho esse queixo para não correr o risco de acentuar a curva aqui. Poderia ser feito com todas essas precauções. E aqui a gente mostra que às vezes é necessário um coxim, uma almofada, um EVA, alguma coisa de borracha mais dura, para promover um distanciamento adequado da cabeça com relação à superfície que o indivíduo deitou, promovendo aqui um queixo neutro e a possibilidade dele fazer a contração de uma forma segura, mantendo a curvatura fisiológica da cervical, correto? Então, por hoje é isso. Eu espero ter esclarecido. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer comentário, escreva aqui nos comentários, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você ainda não adquiriu a sua joelheira do sono, procure isto nos links que estão descritos nesse vídeo, pode ajudar muito você a ter uma excelente noite de sono, acordando sem dor lombar. Ela evita a dor lombar durante o sono. E vamos dar uma live nesse sábado agora, dia 4/7 de 2020, do curso Entendendo a Dor Psicoemocional, que também está à venda na plataforma do Instituto Ensaiando o Futuro. Muito obrigada, um abraço e até a próxima!